Paz, Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos tratando do livro de Gênesis. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos nós estamos fechando o princípio do mundo e da humanidade, fechamos isso no vídeo passado e hoje nós iniciamos então a segunda parte falando dos patriarcas Abrão, Isaque e Jacó, para fecharmos depois com a história de José. Então vamos começar com Abrão. A parte de Abrão vai do capítulo 12 até o capítulo 20. Abrão estava na cidade de Ur, chamado Ur dos Caldeus. Caldeus, quando é utilizado a palavra caldeus aqui, ele quer falar babilônios. Nós vimos no vídeo passado quem são os babilônios e de onde eles surgiram. Ele estava nesta cidade que era um centro de culto idólatra à deusa Lua. E é ali que ele ouve o chamado do Senhor. E dali ele vai até Arã. Por que Abrão não vai imediatamente para Canaã? Por que ele passa por Arã? Por que ele se demora em todos esses lugares, vai para Arã, fica um tempo em Arã e depois ele vai para Canaã? Porque ele está aguardando o tempo de Deus. Deus o chama e ele diz, então sai da tua terra, do meio da tua parentela. Ele vai de Ur até Arã e de Arã depois para Canaã. Mas isso não é imediatamente. Ele leva um tempo para fazer isso. Não porque ele não quer, não porque ele se demora na palavra do Senhor. Ele espera até que seja um tempo conveniente para Deus. Ele sai de maneira honrosa quando os laços familiares já estão se desfazendo pela morte de um, pela morte do outro. Então ele pode sair de lá e ir para a terra de Canaã. E lá ele recebe então o início, das promessas todas. Então, quando Deus diz, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra e que eu te indicar, farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome e tu serás uma bênção. Bom, ele está trocando conhecido, ele está trocando a casa, familiares, a vida que ele levou até então, porque ele sai de lá já com bastante idade. Ele troca tudo isso pelo desconhecido, por uma promessa. Farei de ti uma grande nação. Primeiro, que essa grande nação não é número, não é extensão territorial. Não é. Eu vou fazer de você uma grande nação. Quer dizer que eu vou ter um monte de descendente? Vai, mas não é bem o que ele está pensando materialmente. É uma bênção espiritual. Não é extensão territorial, não é número de pessoas, a despeito de que ele fala. Vezes estrelas, se você puder contar, você vai contar a tua descendência. Mas é a descendência espiritual. Porque descendente da fé de Abrão, nós temos não só os hebreus, não só os israelitas, que nós já explicamos essa diferença de palavra, mas também todos aqueles que pela fé estão seguindo aquilo que Deus fala. Essa grande nação é uma promessa que Abrão não vai viver para ver. Ele não vai ver isso. Ele sabe que isso vai existir. Olha lá, as promessas que às vezes nós recebemos de Deus são promessas para um futuro, para a nossa posteridade. Abrão não iria ver isso.
Abraão não viveria isso. Eu farei de ti um nome, né? Eu vou engrandecer o teu nome. Como é que isso aqui não é tangível, não é palpável? Engrandecer teu nome. Até hoje se fala de Abraão. Nós que somos, vamos dizer assim, gentios, ainda falamos de Abraão e somos descendentes espirituais da fé de Abraão. Isso é intangível. Então é uma promessa que ele não vai viver para ver, não é tangível, não é palpável. E uma outra situação, tu serás uma bênção. Ou seja, era algo não que Abraão ia receber, mas era algo que Abraão ia dar. Ele vai dar, ele vai ser a bênção. De tal maneira que ele diz o seguinte: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, a bênção está aqui na sequência, na descendência espiritual de Abraão. Abraão não chega a ver sua recompensa, né? Apesar de que nele, como diz a palavra, serão benditas todas as famílias da terra. Não só o hebreu judeu, como também o cristão mais para frente, por conta da fé, porque ele é o primeiro dos heróis da fé. Abraão então, ou Abrão agora, né? Ele não é Abraão ainda, Deus não mudou o nome dele, ele é Abrão ainda. Ele parte com a sua esposa Sarai, porque Deus não mudou o nome dela ainda, ele vai mudar mais para frente, ainda é Sarai. Ele vai então com Sarai, com Ló. Lembrem-se que Sarai, ela é parente dele. Ela não está na família só pelo casamento, ela está na família porque ela é parente de Abrão. Ele sai com Ló também, então saem os três, de tudo que eles têm, eles vão. Eu falei para vocês que ele tinha bastante idade, ele sai de Harã quando ele tinha 75 anos, veja que ele já é um senhor, né? E ele vai, então, ele se dirige para uma localidade chamada de Siquém, mais especificamente nos carvalhais de Moré. Moré quer dizer mestre, quer dizer professor. Então, ele vai aqui para Siquém, e aqui em Siquém, os amados têm uma foto aqui de Siquém. Siquém é uma cidade no vale que fica entre dois montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. O Monte Ebal e o Monte Gerizim, eles vão ter importância mais lá na frente, né? Os israelitas deveriam se reunir ali, e um monte da bênção, um monte da maldição. Aqueles que obedecem, seguem a aliança, seriam abençoados, e os que não fazem isso seriam amaldiçoados. Neste local também é onde Josué vai falar antes de se despedir, né, quando da conquista da terra especificamente, depois que o povo sai do Egito e passa 40 anos no deserto, eles vão adquirir esta terra por batalha, eles vão tocar todos os cananitas dali e eles vão ficar com a terra. E ali Josué então pronuncia a última exortação, a sua bênção e a sua exortação para o povo que vai ficar. E é aqui também que o reino depois, né, Saul o primeiro rei, Davi o segundo rei, Salomão o terceiro rei. E aí, quando Salomão morre, o filho dele, Roboão, não fica com o reino inteiro, o reino se parte em dois, em Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul, né? Ele fica então nesse carvalhal, né, de Moré, era conhecido, e ali também existe uma localidade chamada Betel, aqui embaixo, ó, Betel, tá aqui Siquém, aqui embaixo Betel, e bem do ladinho Ai. Bet-El quer dizer
casa de Deus, Beit, casa el Deus, e Ai quer dizer ruína. O sul, quando ele fala de sul, aqui é o Negueb, né, que fica, o Mar Morto está aqui, e o Negueb então fica para o sul, fica para esta região aqui embaixo. Se a gente for mais para frente, for até o final, nós chegamos no Egito. Abraão andou por toda a terra, toda a terra. Por que ele andou por tudo? A planta dos pés dele tocaram toda essa terra, porque Deus deu para ele essa terra. Então, todo o solo, todo o chão que Abraão tocou com os pés dele, seria uma forma de tomar posse do lugar. Então, por isso que Abraão andou por todo lugar. Ele andou para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Por quê? Porque depois a sua descendência iria tomar posse disso tudo. Então, ao andar, era um costume antigo que o comprador, ele andasse por todo o terreno, e quando ele fazia isso, ele estava provando, ele estava tomando posse que aquela terra seria dele. E aqui Deus confirma de novo para Abraão que era a semente de Abraão que iria possuir a terra. Mas Abraão não tinha filhos, ele tinha ali Ló, que era filho de um dos seus irmãos, portanto sobrinho dele, e não é esta semente, é a semente de Abraão. Então a herança não pertencia a Ló, pertencia para filho de Abraão. Nós vamos contar essa história mais para frente. Quando Abraão chega lá, começa a ter fome no local. E Abraão comete um deslize. Qual o deslize? Ele não pergunta para Deus o que ele devia fazer. E ele foi para o Egito. E lá no Egito, que tinha comida, então ele estava livre da fome, ele foi para lá, e lá ele tinha medo de que a sua esposa, que apesar da idade ainda era uma mulher formosa, uma mulher que chamava atenção, ele tinha medo de que as pessoas matassem-no para ficar com Saraí. Então ele disse, diga que você é minha irmã. Na verdade, os parentes, né? Hoje nós temos nome para todos os parentes. Então, primo, sobrinho, tia, tio, tio irmão, tio isso, tio aquilo. Nós temos nome para todos os parentes. E eles, naquela época, se eles dissessem meu irmão, o que está valendo, faz parte da família. Mas não era irmão como nós conhecemos hoje. Filho do mesmo pai e da mesma mãe. Saraí não era filha do mesmo pai e da mesma mãe, né? Como se entendia que fosse uma irmã. Ela era, podia-se dizer que era irmã, isso não era mentira de todo, mas não era uma verdade de todo, ou seja, era uma meia verdade. E ele teve medo, veja aqui, né? Uma pessoa de fé, ele teve medo. Então, ele disse, Sara, no alto dos seus 60 anos, ainda era atraente. Então, ela foi e falou que era irmã. E isso fez com que o faraó tomasse Sara para a casa dele. Ou seja, ele estava querendo colocar Sara no seu harém, como uma de suas esposas. E isso não era correto. O que acontece é que a casa de Faraó foi ferida por pragas. Olha a praga de novo aqui, né? De novo não, é a primeira vez que aparece. Isso vai aparecer mais tarde, muito mais pronunciada, as 10 pragas. Então, Faraó toma Saraí e ele vai, na verdade, querer fazer um casamento. Toma Saraí como esposa. Óbvio que isso não acontece, eles não se casam, não há nenhuma relação entre eles, mas já para evitar, o Senhor então fere a casa de Faraó com praga. E aí Faraó descobre, ele percebe que alguma coisa está errada, ele cobra isso de Abraão e Abraão diz, olha, na verdade é assim, ela é minha esposa,
mas ela também é minha irmã, família, enfim, etc, etc. A gente não mentiu muito, mas houve um problema. Então foi um deslize que vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo num outro episódio, tá? Então, Faraó, ele descobre isso tudo, ele sabe que Abraão é um profeta e eles respeitam os profetas, os homens de Deus eram respeitados naquela época, e então ele proíbe de qualquer pessoa tocar em Abraão. E ele dá inúmeros presentes para Abraão por causa de Sarai. Então ele recebe ovelha, vaca, jumento, servos, servas, ou seja, camelos, ou seja, ele ganha muitos presentes. Mas nós vemos aqui um deslize, uma falhazinha, falta de confiança em Deus nesse momento crucial. Abrão, Sarai e Ló então saem de lá e eles vão para a região entre Betel e Ai, que nós mostramos daquela outra imagem. Então, eles estão entre Betel e Ai, eles vão para cá, eles voltam para essa região aqui. E aí o que acontece é que tanto Abrão quanto Ló tinham muitos bens, eles tinham muitas coisas, e os dois juntos não ia dar certo, ia faltar terra para que eles pudessem se desenvolver. E os pastores de Ló começaram a criar entrevero com os pastores de Abrão. E eles resolvem então se separar. Não, vamos separar, a terra é grande, cada um vai para o seu lado, está tudo resolvido, tudo resolvido. E Abrão então diz, para onde você quer ir? E Abrão fica esperando que Ló decida para onde ele vai. A região de Sodoma e Gomorra, uma região aqui para baixo, era uma das regiões mais ricas, uma das regiões mais poderosas em termos de produtividade. Naquela época era. E ele escolhe o melhor lugar. Apesar de que era uma região corrompida, era uma região cuja população não era muito correta. Abraão, ficou nos carvalhais de Mamre, junto a Hebron, e Ló veio para cá, possivelmente nessa região aqui. Alguns dizem que é aqui, outras dizem que é para o lado de cá, ou seja, era perto do Mar Morto, ou em cima ou embaixo, era perto dessa região, e ele vai para Sodoma e Gomorra, porque ele só olhou a aparência. Ele não olhou a população corrompida, ele não olhou essas coisas todas. Abrão fica com o restante, porque agora sim ele confia na promessa da terra, ele confia numa reiteração de promessa. Deus reitera a promessa para eles, né? E ele diz, Abrão, olha aqui, tudo que você conseguir enxergar, tudo onde a planta dos teus pés tocarem, isto será seu. Os carvalhais de Mamre ficava aqui pertinho de Belém, ficava a uns 30 quilômetros ao sul de Belém, mais ou menos aqui. E é nesse local que ele vai então comprar um terreno que depois fica conhecido como a caverna ou a gruta de Macpela, que vai ser o local da sepultura de todos os patriarcas, de Abrão, de Isaque e de Jacó. Abrão recebe então a promessa de Deus da terra, mas quando ele recebe com seca. Assim que passa pela experiência da seca, ele passa por uma outra experiência ruim, que é uma experiência de guerra. Abrão é dito aqui na Bíblia, Abrão o hebreu. Já explicamos isso porque ele é descendente de Éber, e daí hebreu. Ele é conhecido como hebreu. Alguns reis fizeram uma coligação para a guerra, né? Eles entram em guerra
com os reis de Sodoma, Gomorra e Zoar, além de outros locais menores, mas principalmente Sodoma e Gomorra. Ora, Sodoma e Gomorra é onde? Sodoma e Gomorra era o lugar onde Ló estava morando. E quando esses reis atacam Sodoma e Gomorra, eles ganham a guerra, tá? Eles pegam todos os despojos de guerra e os homens são levados cativos. Entre eles está Ló. Agora, Abrão, sabendo disso, ele corre em socorro do seu sobrinho Ló. Ele se junta com Manre, né, dos carvalhais de Manre, ele se junta com Manre, ele se junta com Escol, ele se junta com Aner, e eles todos vão contra os reis que fizeram uma coligação contra Sodoma e Gomorra. E eles conseguem ganhar a guerra e resgatar aqueles que foram sequestrados. Dentre eles, o próprio Ló é resgatado desse sequestro, né? Eles seriam agora escravos dos reis que entraram em guerra contra Sodoma e Gomorra. Neste episódio, o que vai acontecer? Vitoriosos, eles são recepcionados por Malquitzedec. Malqui ou Melech quer dizer rei. Tzedek quer dizer justiça. Então, Melquitzedec, rei de justiça. Este rei de justiça, ele era rei de Shalem. Shalem, Jerusalém, Jerusalém, que é o nome antigo de Jerusalém, ou seja, ele era rei de Shalem, rei da paz. Shalem, Shalom é a terminação. Então, naquela época, este Malquitzedec, ou Melquisedeque, que está traduzido na nossa Bíblia, ele era rei sacerdote na cidade de Shalem, que vai ser chamada depois de Jerusalém ou Jerusalém. Davi foi o primeiro israelita, lembram lá que nós explicamos esses nomes todos no vídeo passado? Ele foi o primeiro israelita que se sentou no trono de Malquitzedec, de Melquisedeque, né? E é interessante, aqui aparece o nome do Deus Altíssimo, El Elyon, Deus Altíssimo, Supremo Poder. E aqui Abrão dá a Melquisedeque o dízimo de tudo que foi arrebatado nesta guerra de resgate. Amém, amados? Bons estudos.